No vídeo anterior, nós abordamos o conflito de maneira mais pura. No de hoje, nós estaremos falando sobre o conflito nas empresas. Você já pensou quanto custa o conflito para você e para sua empresa? Lembre-se que o custo do conflito não significa apenas custo financeiro, ele também implica num custo emocional. A consultoria inglesa OPP, em 2008, realizou uma grande pesquisa sobre conflitos. Ela observou que 85% dos funcionários vivenciam algum nível de conflito na sua prática profissional. Também observou que, para esses funcionários, a gestão do conflito é responsabilidade do seu gestor, do seu líder. Se os conflitos são bem gerenciados na empresa, isso provavelmente significará que eles estarão sendo vivenciados de uma forma bastante construtiva. E isso vai implicar em mais criatividade, mais desenvolvimento, mais inovação para as empresas. O ambiente, muito provavelmente, será mais motivador. Será um ambiente que propiciará que novos desenvolvimentos aconteçam, seja em termos de produtos, seja em termos de serviços ou até mesmo de formas de trabalhar. Quando os conflitos são mal gerenciados nas empresas, a divergência inicial de ideias pode caminhar para uma divergência pessoal, e isso pode implicar, inclusive, em ofensas pessoais e até mesmo assédio. Começa a se observar muita perda de tempo, de energia, de produtividade em função desse conflito estabelecido. Outras consequências, às vezes nem tão aparentes, também estão presentes de forma perniciosa. Você começa a ter um aumento de custo, por exemplo, da área de saúde, da área jurídica, de recursos humanos. Além de que passa a haver um desgaste emocional muito maior a partir do momento que mais pessoas estão envolvidas nessa questão. Os conflitos podem ser bastante complexos e exigir, de fato, investimento de tempo e energia da nossa parte. Algumas resoluções de conflito podem ser observadas por se estabelecerem numa relação que nós chamamos de ganha-ganha. Isso significa que as partes envolvidas, ou seja, os envolvidos neste processo de conflito, de fato conseguem dialogar e estabelecer uma boa base de relacionamento que lhes permita construir alternativas saudáveis e satisfatórias para ambos, e dessa forma podem finalizar o conflito de uma forma bastante positiva, que é o que nós chamamos do efeito construtivo do conflito. Na mesma medida, pode-se ter uma situação oposta. Nós podemos ter a resolução do conflito baseada numa relação perde-perde. Quando isso se constitui, muitas vezes esse conflito já está num nível de acirramento mais alto e as partes envolvidas já nem estão mais pensando nos seus próprios interesses. Muitas vezes elas já não querem que o outro possa ter alguma possibilidade de ganho. Infelizmente, nessas situações, além do conflito não necessariamente estar resolvido, ele pode se cronificar ao longo do tempo, principalmente quando, de alguma forma, ele não foi devidamente tratado anteriormente. Uma terceira forma de se observar a resolução de conflitos é quando ela foi estabelecida numa base do ganha e do perde. Isso significa que apenas uma das pessoas ou uma das partes de fato saiu satisfeita com a resolução definida após uma negociação, após um diálogo. Isso pode gerar espaço para novas intercorrências futuras, na medida em que um se sente o ganhador e o outro o perdedor. E isso reforça o paradigma de que o conflito pode ser ruim, pode ter um efeito destrutivo, pelo menos para uma das partes. Portanto, nós precisamos compreender que a gestão do conflito é responsabilidade de cada um de nós. É responsabilidade também do gestor, mas é responsabilidade minha na medida em que eu estou envolvida nesta situação de conflito. Na medida em que nós aprendemos a nos observar, nós podemos nos autogerenciar e isso facilitará que nós busquemos alternativas mais saudáveis, seguras e que sejam interessantes para todos. Nesse vídeo nós vimos o quanto os conflitos estão presentes na empresa e a importância de bem gerenciá-los. No próximo vídeo abordaremos uma metodologia que nos ajuda nessa tarefa, a mediação de conflitos. Até o próximo!